Aí eu vou comentar um pouquinho sobre o ponto de vista farmacológico aí dos fitoterápicos. E aí a gente faz uma breve revisão de tudo que nós vimos até agora, para dar uma juntada em todas essas informações. E aí, se tiver dúvidas sobre tudo isso que a gente foi vendo, a gente vai tentando sanar essas dúvidas. A ideia da revisão é dar uma pincelada desde o início lá que a gente começou a discutir algumas coisas, até basicamente aí os métodos de extração, que é o que a gente viu, tá vendo aí por último. Entender os pontos principais, os contextos principais, e serve até como um foco aí para vocês na hora de dar uma revisada, dar uma lida na matéria, dar uma contextualizada para a provinha da semana que vem. A gente faz essa revisão. E aí, se vocês tiverem outras dúvidas, mesmo depois da aula de hoje, se quiser, manda lá no sala de aula, eu dou uma olhada e vou respondendo vocês, se vocês tiverem algumas outras dúvidas em relação aos temas que nós fomos discutindo. Okay? Eu bati o olho lá nas APS, no geral todo mundo foi bem, alguns de vocês às vezes erraram uma questão, duas, por distração. Eu vou tentar liberar para vocês já a nota de APS na segunda-feira, e aí pelo menos vocês já veem o que vocês erraram, se cair alguma perguntinha parecida com a APS, vocês já veem o porquê que vocês erraram. Se tiver dúvida daí na questão que errou, pode mandar a dúvida lá, a gente vai trocando figurinha e vou ajudando vocês em dúvidas que vocês possam ter, tá? Mas no geral, acho que todo mundo foi bem na APS, quem já entregou, não sei se alguns de vocês ainda não entregaram, foram bem. E aí não sei se eu tinha explicado para vocês, mas a APS vale 100%, né? Se você for ver a nota de APS, vai sair 100, que é 100% da nota, teoricamente que é 3. Ah, errei uma questão, você ficou com 90% de nota, aí vai dar um 2,8. Então, se às vezes não vinha o 3 cheio lá, provavelmente porque errou uma ou duas questões. Eu vi que alguns de vocês erraram uma questão, duas, mas a maioria acertou quase todas, né? Se não todas. E aí, quando eu publicar lá para vocês a nota de cada um, né? Vai aparecer para cada um a nota. Caso você tenha errado alguma, dá uma olhada no que você errou. Se você não entendeu o porquê que errou, talvez você entendeu aquele conceito ou aquela informação errada, se não ficar claro, manda a dúvida depois, a gente tenta sanar essa dúvida. Beleza? Mas no geral vocês foram bem. Ontem, no finalzinho da aula de ontem, eu dei uma acelerada nas informações, né? Mas basicamente nós estávamos vendo os métodos de extração. Métodos de extração, nós estamos partindo aí, então de uma estratégia para obter os ativos. E dependendo da forma como esses ativos são obtidos, eu posso incorporar essa matéria-prima em alguma coisa. Então, se a gente pensar aí numa tintura, tintura pode ser incorporada numa pomada, pode ser incorporada, por exemplo, em alguma base dermatológica, né? Você vê muitas tinturas de uso externo. Se você pensar nos extratos fluidos, principalmente quando é o extrato fluido de base aquosa, você consegue incorporar, dependendo da planta, você consegue incorporar, às vezes, até mesmo numa bebida, né, em determinada concentração. A limitação para muitas das plantas, pensando nos extratos fluidos e nas tinturas, tintura, a limitação é o teor alcoólico. Tem tintura aí que vai ter teor alcoólico acima de 50%, então não dá para ter uma grande ingestão de tintura, porque é praticamente tomar uma cachaça, né, se pensar nesse sentido, dado a toxicidade do álcool. Mas os extratos fluidos de base aquosa poderiam ser incorporados de várias formas. Qual que é a limitação? Muita planta é amarga, então se você tentar incorporar um extrato fluido num alimento, às vezes ele vai, vamos dizer assim, estragar o alimento em termos de paladar, porque às vezes a planta tem substâncias muito amargas. Por isso que vocês vão ver geralmente o extrato fluido, a tintura, o extrato seco, com exceção do extrato seco, que talvez você consiga incorporar de uma forma melhor, mas tintura e extrato fluido vocês vão ver geralmente num fitoterápico padronizado, seja ele manipulado, seja ele desenvolvido numa indústria, né? O que vocês vão acabar usando de forma mais tranquila aí seriam os extratos feitos, a gente costuma dizer, de preparação extemporânea, que é quando você faz uma infusão, uma percolação, uma decocção da planta, para então utilizar.
E aí, como nós estávamos conversando ontem, depende muito da planta que você está trabalhando para você obter, saber qual método vai utilizar para ter o melhor custo-benefício em relação a essa utilização. O que eu vou comentar aqui com vocês hoje é só sobre essas matérias-primas, como que elas são disponibilizadas e como que elas podem ser padronizadas, tá? E aí a gente fala um pouquinho do contexto farmacológico e aí a gente faz uma revisão. Ah, tranquilo, Emily, obrigado por avisar aí. Pode avisar ela aqui sem problema, tranquilo. Qualquer coisa depois se ela não conseguir entrar, ela pega as informações aí com vocês. Então, só relembrando, em relação às matérias-primas, né, nós temos aí, a gente chama de insumo farmacêutico fitoterápico, quer dizer, ativo vegetal. Então, insumo fitoterápico ativo vegetal. Que diacho é o insumo fitoterápico ativo vegetal? Quando vocês verem essa sigla, vocês vão ver que pela legislação, a legislação sempre coloca o IFAV da planta tal. Você fala, o que é IFAV? Insumo fitoterápico ativo vegetal. Basicamente é a matéria-prima vegetal que está sendo empregada, principalmente quando nós estamos falando de um fitoterápico já padronizado, industrializado, enfim. Se a gente pensar então que nós estamos partindo da planta medicinal, uma das estratégias que nós fazemos para utilizar essa planta medicinal é desenvolver a droga vegetal. O primeiro ponto aí, por que se desenvolve droga vegetal? Por que eu não posso trabalhar com a planta in natura? Até pode. A questão é que se você quer armazenar isso, ou se você quer ter melhores concentrações desses ativos, é melhor trabalhar com droga vegetal. Então, droga vegetal, ela aumenta a estabilidade da planta. Porque quando você remove a água pelo processo de secagem, você deixa essa matéria-prima mais estável quimicamente e menos susceptível à contaminação. Se você pensar em contaminações aí microbianas, né, tem planta que funga, por exemplo, dado a algumas questões de umidade, você trabalhando com essa matéria-prima in natura, você acaba minimizando esse fator de deterioração. E o que mais importa para a gente é uma melhor estabilidade química. Né? Esses ativos ficam mais estáveis uma vez que você não tem água na jogada. Por isso que droga vegetal ela acaba sendo bem mais estável do que a planta medicinal. O que vai acontecer muitas vezes? Vocês, acredito eu, vão acabar prescrevendo, principalmente para um uso mais caseiro, pensando aí, por exemplo, numa infusão, numa decocção, numa maceração, como técnica de extração, muitas vezes vocês vão prescrever a droga vegetal, onde a pessoa pode comprar essa planta, então, na forma de droga vegetal, em uma casa de produtos naturais, né, enfim. O que vocês têm que orientar daí? Orientar que saiba bem a procedência da matéria-prima. Porque achar a droga vegetal da planta, você acha em um monte de lugar. A dúvida que fica é qual que é a qualidade da matéria-prima vegetal. O problema está aí. Droga vegetal, isso é planta seca de diversas plantas medicinais, você encontra no mercadão, você encontra na feira, você encontra em um monte de lugar. Agora, para vocês terem uma efetividade, ter uma confiança maior de que o efeito biológico vai acontecer, né, que a proposta terapêutica vai ser alcançada, é se essa matéria-prima ela é de boa procedência. Caso contrário, a pessoa pode estar comprando uma matéria-prima muito ruim, isso é, um insumo fitoterápico ativo muito ruim, e aí talvez ela vai estar consumindo uma dose subterapêutica. Aí vai meio que ser um grande placebo, né? Entra mais a questão psicológica do que real da efetividade da planta. Partindo da planta medicinal ou da droga vegetal, como nós estávamos vendo,
nós temos o chamado derivado vegetal.